Olá pessoal, aqui é a professora Erlene Brito, professora do 6º ano, professora de matemática. Nós vamos dar uma revisada aqui no nosso assunto de frações, né? Ou a forma fracionária dos números racionais. O que é uma fração? A fração, ela é uma razão de um número em relação ao outro, ou simplesmente a divisão de um número por outro, certo? Aqui nós temos os números escritos na forma de fração e aqui nós temos eles escritos na forma de uma divisão, ó. 1 dividido para 2, então 1 dividido para 2, ou 1 meio. 2 sobre 3, ou 2 dividido para 3, certo? 3 sobre 4, 3 quartos, ou 3 dividido para 4, certo? Como que se lê uma fração? Para você ler uma fração, você tem que prestar atenção quem é o número que vem no numerador, certo? E quem vem no denominador. Sempre a gente lê o número do numerador normalmente. Por exemplo, 1 é o numerador. E a parte de baixo, que é o denominador, é 2, mas eu não digo 1, 2. Eu digo 1 meio. Por quê? Porque 2 significa que foi dividido para duas pessoas, para duas coisas, em duas partes, certo? Então, quando eu divido algo em duas partes, eu estou dividindo em duas metades, então, em meios, certo? Aqui, 2 dividido para 3, ou 2 terços. Eu dividi algo para 3 partes, certo? Em 3 partes. Cada uma dessas partes, ela é chamada de terço. Então, aqui eu tenho 2 terços, certo? Também tem as frações que no denominador, elas levam um número decimal, o número 10, né? O número 100. E elas, por isso, elas recebem uma leitura especial, ó. 1 décimo, certo? Eu não leio 1 10. Então, é 1 décimo. E aqui, 1 centésimo, certo? E pode ser também 1 milésimo, certo? Agora, veja que aqui, ó, nós temos um caso particular. Nós temos aqui 10 dividido para 11. Depois que passa do 10 no denominador, certo? E que não é 100, não é 1000. Então, eu tenho que ver esse número que está aqui embaixo, ler esse número e acrescentar a palavrinha avos, certo? Então, 10... 11 avos, certo? Ó, 10, 11 avos. Aqui eu tenho outras frações, ó, pra gente ler. 1 meio, 2 quartos, 2 quartos, 3 quartos, 2 sextos e 3 meios, certo? Agora, nós vamos comparar frações. Vamos ver aqui, ó. Nós temos frações equivalentes. O que é uma fração equivalente? É quando uma fração representa outra fração. Ela pode ser equivalente a outra fração. A gente pode até dizer que elas são iguais. Como é que eu vou saber se elas são ou não? Bem, aqui nós temos 3 quartos, 6 oitavos, 9 dozeavos, certo? Essas três frações, elas são equivalentes. Como é que eu posso confirmar isso? Bem, tem duas maneiras que eu posso demonstrar. Eu posso multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por um mesmo número, ou eu posso dividir, certo? Para eu encontrar uma fração equivalente. Se eu tenho aqui 3 quartos e eu quero chegar em 6 oitavos ou em 9 dozeavos, eu vou multiplicar esse 3 quartos por um número para que eu chegue dessas outras frações. Veja o exemplo aqui do 3 quartos, ó. Eu multiplico o 3 por 2 e o 4 também por 2. O mesmo número que eu multiplicar o 3, eu tenho que multiplicar o 4, certo? Então, 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. Então, 3 quartos é o mesmo que 6 oitavos. São equivalentes. 3 quartos para chegar em 9 dozeavos. Então, 3 vezes 3, 9. E 4 vezes 3, 12.
Então, quer dizer que 3/4 é equivalente a 9/12. Bem, aqui nós temos exemplos de outras frações equivalentes. Só que agora, em vez de multiplicar, a gente vai dividir. Ó, nós temos aqui 3/6, 2/4 e 1/2, certo? Que também são equivalentes. Só que eu quero chegar nessa fração menor, que é 1/2, certo? Então, eu quero sair de 3/4 e voltar para 1/2. Então, vamos ver aqui, ó. 3/6 para 1/2. Vou dividir por 3. 3 dividido por 3, que dá 1. E o mesmo eu vou fazer com o 6. Dividir o 6 também por 3, certo? Eu só posso dividir o 3 e o 6 pelo mesmo número, que deu 1/2. A próxima, 2/4. Para eu chegar em 1/2, 2 dividido para 2, que dá 1. E 4 dividido para 2, que dá 2. Então, 2/4 é o mesmo que 1/2. São frações equivalentes, certo? Agora, vamos ver aqui. Eu tenho a fração 48 sobre 72, 72/2. Vamos ver aqui o 48 sobre 72. Eu estou simplificando frações, ou seja, eu vou num processo de divisão contínua até chegar em um número que não dê mais para eu dividir, certo? Então, aqui eu tenho 48 dividido por 2, 72 também dividido por 2. 48 por 2 dá 24. 72 por 2 dá 36. Veja que o 24 e o 36 eu ainda posso dividir por 2. Então, se eu puder, eu continuo dividindo por 2. 24 dividido por 2, 12. 36 dividido por 2, 18. 12 e 18 ainda dá para dividir por 2? Se der, eu continuo. Então, 12 por 2, que dá 6. E 18 por 2, que dá 9. Veja que agora eu tenho 6 e tenho 9. Um é par, daria para eu dividir por 2, mas o outro não dá. Como eu só posso dividir se for pelo mesmo número, então eu vou dividir os dois números por 3, ó. 6 dividido por 3, que dá 2, e 9 dividido por 3, que dá 3. E eu cheguei em uma fração que não dá mais para eu dividir. Ela é chamada de fração irredutível. Já reduzi o que podia, não dá mais para reduzir. Porque o 2 só dá para dividir se for por 2. E o 3 só dá para dividir por 3. E eu tenho que dividir todos os números pelo mesmo número, certo? Então, o 2 teria que ser dividido pelo mesmo número que o 3 também. Como não dá, ela para aqui, ó. 2/3. Então, eu posso dizer que essa fração é equivalente a essa. Essa fração é equivalente a essa. Então, todas elas são frações equivalentes. E eu estou reduzindo até chegar na fração irredutível, certo? Como é que eu vou comparar frações? Eu posso comparar frações... Bem, aqui nós estamos apenas comparando frações, certo? Saber se uma fração é maior que a outra, se ela é menor que a outra, se ela é igual a outra, né? Quando ela for igual, então ela vai ser equivalente. Bem, aqui nós temos 1/2, certo? E aqui nós temos 2/4. Eu posso fazer o seguinte, eu posso multiplicar esse 1/2 por 2, multiplico tanto no numerador quanto no denominador, para ver qual é a fração que eu vou obter. Então, 1 vezes 2 é 2. 2 vezes 2 é 4. Veja que eu obtive essa mesma fração aqui, certo? Então, quer dizer que esse 1/2 aqui, ela é igual a 2/4, ou seja, ela é equivalente a 2/4. Agora, essa, ó, 2/4. 2 dividido para 2 é 1. 4 dividido para 2 é 2. Então, eu comprovei outra vez que 2/4 é igual a 1/2, ou equivalente a 1/2. Nesse caso aqui, ó, é mais fácil de eu comparar, porque
as duas frações, elas têm no denominador o mesmo número, certo? Que é o número 4. Então, quando o denominador é o mesmo, eu olho para o número de cima, ou seja, para o numerador, e a maior vai ser aquela que tiver o maior número em cima. Então, se eu tenho 3/4, vai ser maior do que 2/4. É como se eu tivesse duas fatias de um bolo que foi dividido em 4 partes. E aqui eu tenho 3 fatias de um bolo que foi dividido em 4 partes, certo? Então, essa fração é maior que essa. Então, 2/4 é menor que 3/4. E aqui eu tenho que elas são iguais, certo? Já nessa daqui, ó, como é completamente diferente, eu tenho 2/6 e aqui eu tenho 3/2, eu tenho que fazer o MMC, certo? Eu pego os denominadores, faço a decomposição em fatores primos, certo? Então, 3 e 2, 3 dividido para 2, 6 e 2, 6 dividido para 2, que é 3, 2 dividido para 2, que é 1. O 3 eu só posso dividir por 3, então 3 dividido por 3 dá 1, e 1 eu repito. Aqui na lateral eu multiplico 2 vezes 3, 6. Então, esse número que eu obtive aqui embaixo, ele vai ser o MMC, vai ser o número que eu vou usar como denominador para as duas. Então, veja aqui, ó, nós temos aqui 6 e 6, que foi o número que eu obtive. Vou dividir este 6 pelo denominador da fração anterior. 6 dividido para 6 é 1. Uma vez o numerador é o próprio numerador. Então, eu repito. 1 vezes 2 é 2. Nessa outra, eu tenho 6 dividido para 2. 6 dividido para 2 é 3. E 3 vezes 3, que é vezes o numerador, vai dar 9. Então, veja que quando eu coloquei as duas frações com o mesmo denominador, veja que essa daqui me mostrou que ela é maior que essa fração anterior. Embora aqui tenha dado 9/6, né? A gente percebe que o numerador aqui, ele é maior do que o denominador, tal qual nessa, ó. Você tem 3 é maior que 2. Então, nesse caso, bem aqui, a gente chama de fração imprópria, certo? Ou seja, eu vou ter mais que um bolo para poder eu dividir. Nesse caso aqui, eu teria o quê? Eu teria 3 pedaços, mas 3 pedaços de bolos que foram divididos só em 2 partes. Então, eu iria precisar de mais de um bolo. Nessa daqui, eu tenho 9 partes, 9 fatias, mas de bolos que foram divididos apenas em 6 partes. Então, eu teria mais que um bolo, certo? Teria um bolo, que foram 6 partes, e teria mais 3 partes de um outro bolo, que também seria dividido em 6 partes. Então, aqui eu pude perceber que essa fração 2/6, ela é menor do que essa fração 3/2, certo? Então, aqui, ó, menor que essa. Essa daqui é maior, porque essa daqui também é, certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, que tenham tirado as dúvidas, certo? E eu vou passar um exercíciozinho para vocês e vou mandar lá no anexo, viu? Lá na plataforma.